Fala aí, minha galera do terceiro ano. Saudades de vocês, viu? Espero que vocês estejam acompanhando nossas aulas como se deve. Afinal de contas, esse ano é de Enem. Enem, minha gente, acorde! E vamos estudar com os nossos professores, vamos estudar com as fontes que nós temos na internet, vamos ver várias videoaulas, vamos ver nossas aulas, vamos dar uma revisada no conteúdo. Assim vocês vão conseguir alcançar o objetivo de vocês e vocês terão um pouquinho mais de tempo. Afinal de contas, né, o INEP deve ter um plano para aumentar o tempo de aulas aí para vocês, tá certo? E, consequentemente, vocês vão ter mais um tempo para estudar. Então, aproveite, galera, para estudar, botar todo o conteúdo em dia, pegar o roteiro do Enem e mandar para gerar, botar para descer, porque esse ano é o ano de vocês. E o terceiro ano, infelizmente, né? A gente não tá com esse contato, né? Com esse abraço, essa amizade que a gente sempre teve. Mas nada como, por exemplo, o dia de amanhã, tá certo? Então, vai ficar tudo bem. Enquanto isso, a gente vai retomando com nossas aulas online, e vocês vão se virando do jeito mais massa possível, que é através da tecnologia. Isso também traz a informação que é muito importante para vocês e que, graças a Deus, grande parte de vocês tem acesso a ela, como a gente já debateu em nossas outras aulas. Beleza? Então, vamos dar continuidade ao conteúdo da aula passada, que a gente estava estudando as economias de vários países. Hoje nós chegamos ao continente asiático. Afinal de contas, no continente asiático nós vemos um crescente desenvolvimento industrial nas últimas décadas, principalmente no que diz respeito à China, os tigres asiáticos e também potências novas surgindo, potências emergentes, como é o caso da Índia, como é o caso, por exemplo, da abertura econômica do Vietnã, um ex-país socialista, que a gente já estudou sobre a Guerra do Vietnã, já comentou bastante em nossas aulas sobre a Guerra do Vietnã. Então, mesmo assim, nos anos 90, várias potências começaram a eclodir dentro do continente asiático, principalmente no sudeste asiático também, antes que só se segregou até no século XIX para o Japão, mas outras potências começaram também a se desenvolver, principalmente provenientes do capital externo, ou seja, investimentos de outros países. Então, começaram um processo evolutivo no que diz respeito ao seu parque industrial. E nós vamos ver a partir de agora. Na verdade, a gente vai dar uma breve revisão, né? A gente já comentou bastante sobre essa questão dos tigres asiáticos, sobre a economia chinesa. Vocês sabem, né? O meu grande amor pela China, né? Porque falar sobre economia e esquecer a China é praticamente impossível. A China é indiscutivelmente um grande dragão asiático. Afinal de contas, o crescimento exorbitante nas últimas décadas da China é evidente. Tanto que os Estados Unidos, né, no começo a gente estava arriscado, né, um ano tão pouco turbulento, mas a gente estava arriscado uma terceira guerra mundial em relação à batalha comercial dos Estados Unidos em relação à China. Vale salientar que são duas potências que disputam o mercado, principalmente envolvendo a tecnologia, tá certo? Mas vamos começar, por exemplo, com a historinha. Se vocês quiserem acompanhar também no livro de vocês, é possível vocês acompanhar a partir da página 87, porque é continuidade do conteúdo da aula anterior, beleza? Então, tamo junto. Então, aí, os tigres asiáticos. Coloquei para vocês o esqueminha, que inclusive vou colocar no grupo de vocês, para que vocês possam copiar esse esquema no caderno de vocês, para sempre dar aquela breve revisada, chegar um tempinho antes do Enem, sempre dar aquela velha recapitulada através dessas esquematizações que eu faço no quadro. Vou mandar para vocês também, tá certo? Aí de casa. Durante os anos 70, várias potências começaram a surgir. Potências entre aspas, né? No que diz respeito a países que começaram a emergir, principalmente no continente asiático, também influenciados por economias capitalistas e também pelo Japão, que no caso foi Singapura, Hong Kong, Taiwan e Coreia do Sul. Coreia do Sul, indiscutivelmente, com capital totalmente voltado para os Estados Unidos. Mas a gente vai ver que nem tudo no início desse crescimento industrial da Coreia do Sul foi só atrelado aos Estados Unidos. Tem muito a ver também com questão familiar, ou seja, de riquezas de grandes famílias de empreiteiros da Coreia do Sul. Mas, obviamente, até a gente ia pegando o contexto da Guerra Fria, até os anos 80, a Coreia do Sul sempre foi entrelaçado na economia capitalista
aos Estados Unidos da América. Afinal de contas, na Guerra das Coreias, os Estados Unidos da América apoiou a Coreia do Sul, enquanto a China, também um país socialista, apoia a Coreia do Norte. Então, daí as divergências entre socialismo e capitalismo provenientes daquilo que nós já estudamos tanto, que é a Guerra Fria. Aí nós vamos ter potências hegemônicas, né? Singapura, Hong Kong, Taiwan e Coreia do Sul. Hong Kong nem sequer é um país, professora. Mas, se a gente fosse considerar, por exemplo, a economia de Hong Kong, equivale, por exemplo, até a alguns países muito mais fortalecidos a economia de Hong Kong do que propriamente alguns países do leste europeu. Então, Hong Kong é uma potência, sim, dentro do continente asiático. Não uma potência, superpotência econômica, mas uma potência regional. Então, Hong Kong é uma província da China, mas que ela é autossuficiente e tem uma cultura totalmente divergente da cultura chinesa. E nem tem nada a ver com o Partido Comunista. Mas, mesmo assim, é como o Tibete, que a gente já estudou. São nações que poderiam ser independentes, mas ainda pertencem a outros países. Isso é o caso do Hong Kong, isso é o caso do Tibete, que também faz parte da China, e outros países do continente asiático que também serão tratados nas nossas próximas aulas de revisão para o Enem, tá certo? O que levaram esses países a ter uma eclosão e ser chamado de um tigre asiático? O seu processo evolutivo no parque industrial, principalmente depois dos anos 70. Ainda durante a Guerra Fria, esses países que tiveram acordos com países capitalistas começaram a desenvolver, através de capital externo e produtos internacionais. Já até falei para vocês, acho que em aula, lembrando das aulas que eu dava para vocês, que eu tinha falado quando era criança. Lá no começo dos anos 90, eu me lembrava que hoje tudo vem made in China, né? Sempre made in China, mas no meu tempo eu via made in Taiwan. Porque Taiwan, nos anos 90, também era uma nova China, no que diz respeito a fornecimento de produtos para países, no caso, emergentes, como é o caso do Brasil, que sempre pega produtos mais baratos para poder ter uma vendagem muito mais eficaz, mais efetiva, né? Mas o que acontece? Esses países investiram em alta industrialização e agressividade administrativa. Como assim uma agressividade administrativa? Ou seja, fatores governamentais fundamentais para o desenvolvimento econômico desses países. Sem uma postura governamental, o país ele não vai para frente. Obviamente. Quem arruma capital externo, quem arruma, por exemplo, fundos do FMI e investidores do país, é uma economia baseada no sistema governamental eficaz e persistente. Afinal de contas, nós sabemos que a diplomacia econômica ela é de suma importância para os países. Então, aí no módulo de vocês também tem aí a questão das zonas econômicas especiais, que quem não entrou, por exemplo, nessas ZES, foi justamente a China e a Coreia do Sul a entrar nessas ZES, porque eles começaram a fazer empresas de capital provenientes ao próprio Estado. Eles não abriram inicialmente para, no caso, as empresas transnacionais. Eles partiram do princípio, vão produzir dentro para consumir também seus produtos dentro do país. Então, foi essa perspectiva utilizada, por exemplo, pela China e pela Coreia do Sul. E é interessante, né? Você ter o quê? Uma produção interna e você exportar mais do que propriamente importar produtos. É até inteligente essa questão. Aí nós vamos ter aí no livro de vocês, tem o caso de Hong Kong, ó, que tem nesse quadrinho aí, quem quiser acompanhar, o caso de Hong Kong, que eu estava falando para vocês, ó. Em 1997, depois de 156 anos de colonização inglesa, Hong Kong, obviamente, era uma colonização inglesa, até 1997, aí foi devolvido o quê? Depois de 97, para a China. Esse acordo incluía a manutenção de uma certa autonomia para a economia de Hong Kong, que garante, inclusive, a manutenção de sua moeda até o ano de 2047. Então, não tem praticamente nada a ver a China com Hong Kong. Até a própria moeda é ainda, no caso, uma moeda propriamente de Hong Kong. E o que é que tem a ver com a China? No caso, ela era uma província inglesa, inclusive, até no caso, a cultura entrelaça-se muito ao mundo ocidental da Europa. Então, a cultura de Hong Kong ela é muito atrelada ainda a essa questão inglesa.
Na prática, Hong Kong, o maior porto da Ásia e um dos maiores movimentados mercados e capitais do mundo, pode ser considerada uma das zonas econômicas especiais da China, o que garante a continuação do modelo alternativo, um país dos sistemas. Do ponto de vista político, a China exerce forte pressão sobre Hong Kong para influenciar na nomeação de deputados e do chefe executivo. Esse clima de deputados, esse clima de terror marcou o período de transição político-administrativa de 1992 a 1994, quando mais de 1.800 pessoas deixaram Hong Kong. Aliás, 180 mil, desculpa. Pessoas deixaram Hong Kong. Hoje, porém, a cidade tem sido destino de milhares de chineses que tentam fugir do regime opressor de Pequim. Então, foi no caso, é uma área, por exemplo, até de fuga em relação à China, até porque não tem esse regime opressor que acontece com o Partido Comunista. Afinal de contas, Hong Kong é uma província que não tem nada a ver de comunista, não tem nada a ver com a questão político-administrativa. É só uma província, é um lugar que faz parte do outro, mas que, na verdade, tem o seu próprio sistema político. Só adquiriu independência porque, no caso, um acordo econômico entre a Inglaterra e a China. Mas, no caso, a população, ela não se sente chinesa, obviamente. Não faz parte da sua cultura se sentir um chinês propriamente dito. Tá certo? Aí nós vamos ter aí, nessa parte aí, ó, modelo industrial baseado na IOE, a industrialização orientada para exportação, ou seja, todos os investimentos que foram governamentais eram voltados principalmente para o quê? Para o fornecimento do produto interno bruto de cada um desses países. Então eles criaram as IOE. Então, essa IOE, que é a industrialização orientada para a exportação. Grande parte dos produtos, no caso a matéria-prima bruta transformada, é voltada basicamente para a exportação. Então, quando o país ele tem uma exportação melhor do que a importação, ele no caso, supera muito melhor na lucratividade. Se a gente importa mais, a gente gasta mais comprando do que vender, né? É importante mais vender, como é o que acontece na China. Países que tem, inclusive esse aqui também tem mão de obra barata. Mas aqui, o diferencial. Na China, investiu-se em mão de obra barata, mas também não tem uma qualificação profissional. O diferencial, por exemplo, dos tigres asiáticos, o governo investiu também numa mão de obra qualificada, para qualificar, inclusive, seus produtos, para a demanda aumentar, mas, ao mesmo tempo, no que diz respeito à qualidade do produto, sair bacana. Nós vamos ter aí a ascensão de entrada das empresas transnacionais dentro desses países tigres asiáticos e o parque industrial voltado para o mercado externo, ou seja, tudo focado mesmo no governo para o quê? Para a vendagem de produtos para o mercado externo. Obviamente, teve o apoio governamental, o governo, nas perspectivas industriais e econômicas, eles têm um papel fundamental, porque eles vão criar infraestrutura para os países desenvolverem-se nessa questão da industrialização, como é o caso desses países asiáticos que investiram em transporte, comunicação e energia. Foram os 3 pilares dos investimentos governamentais: transporte, comunicação e energia. Tanto que eu estava lendo uma coisa assim sobre coisa mais aleatória que eu estava lendo. Como sempre, né? Eu vi minhas coisas aleatórias. Eu estava vendo a influência, por exemplo, do K-pop. Professora, K-pop, o que é que tem a ver? Eu sei que você já ouviu falar de K-pop. Não venha dar uma de doido, não. Meninos aí e as meninas também. Aquele pop coreano, BTS. Mesmo que você não curta, afeta. Mas mesmo assim, você sabia que essas bandas famosas mundialmente foram justamente até uma questão governamental? Eu estava lendo uma coisa bem interessante sobre esse novo pop coreano. Até os rapazes do BTS tiveram um investimento governamental para poder o quê? Para inserir a cultura da Coreia do Sul e fazer com que a vendagem dessa música pop, desse novo cenário artístico, ela fosse influenciada no mundo inteiro. E foi um investimento também governamental, de você conhecer, até você, por exemplo, pagar o YouTube para poder postar coisas do K-pop, aí curtir, que carinhas gatos aqueles do K-pop, as meninas, por exemplo, também desses K-pop que surgiram aí. Então foi até uma questão de marketing governamental para que o povo começasse a visitar mais a Coreia, ou seja,
turismo rentável, para começar a observar mais um pouquinho da cultura do país, afinal de contas, né, a gente observa muito o padrão, aquele American Way of Life, que eu sempre falo, né, a gente segue muito o padrão de filmes, tudo americanizado, então foi uma jogada de marketing, essa questão do K-pop, em relação aos países mundiais. Vale a pena até a gente salientar que isso é questão de marketing, isso é investimento, principalmente no que diz respeito a essa questão da comunicação. Afinal de contas, esse país tem isolamento linguístico, né? Apesar que grande parte do mundo fala mandarim, como eu já falei para vocês, que é a língua mais falada, afinal de contas, né? O continente americano tem 1 bilhão de habitantes. Vamos consumar o continente asiático, quanta gente tem? Só na China tem mais gente do que na América, minha gente. Pelo amor de Deus. Tem 1,3 bilhões de habitantes. Na Índia está chegando no mesmo patamar. Então, e mesmo assim há uma pouca influência, né, no que diz respeito à cultura. A gente que segue muito a cultura ocidental, mais do que a cultura oriental. Mas isso está entrando nas nossas casas. Por exemplo, antigamente a gente não consumia tanto sushi, como a gente observa que se consome, está se difundindo no Brasil. Mas a gente dá um jeito brasileiro de inventar moda, né? Meter creme cheese, fritar sushi, coisas que não tem nada a ver com o continente asiático, né? Mas assim, a gente já está vendo o inserimento um pouquinho da cultura de outros países asiáticos dentro da nossa, certo? E a gente vai ver que essa cultura ela vai se entrelaçando principalmente na produção até de softwares. Aí, ó, coloquei para vocês. Exceto a base de sustentacional de qualquer lugar que está se desenvolvendo, obviamente, é a questão da educação. A educação ela tem que ser base de tudo. Se você quer tecnologia, você tem que investir em pesquisa e educação. Isso é um fator primordial que leva qualquer potência a ser hegemônica. E a qualificação profissional para você obter um produto final muito melhor e até ficar mais caro, né? Exceto a Coreia do Sul, que a Coreia do Sul ela não teve essa questão de tanto financiamento do governo, muito menos a questão de empresas tradicionais, empresas transnacionais. Inicialmente, no caso da Coreia do Sul, não implantou empresas transnacionais no seu sistema governamental. Por quê? Porque já tinham empresas fortalecidas no ramo principalmente automobilístico, no ramo de telecomunicações. Então eles preferiram inventar um chamado os chaebols. Os chaebols, que é justamente empresas que complementam laços familiares, são empresas familiares que eram patriarcais dentro da Coreia do Sul, elas começaram a tomar espaço e também começaram a ter investimentos governamentais. Então, inicialmente, essas empresas transnacionais elas não foram tão necessárias para a economia da Coreia do Sul. Eles investiram nos chaebols. Os chaebols, que foram empresas patriarcais e laços familiares. Exemplos dessas empresas patriarcais, a Hyundai, né, que está no mundo inteiro, é uma empresa patriarcal, que é especificamente coreana. Nós vamos ter a Daewoo também. Nós vamos ter outra empresa que todo mundo conhece, né? A Samsung, que é uma empresa exclusivamente da Coreia do Sul, e também do ramo de telecomunicações, a Golden Star, famosa LG, que vocês devem ter algum aparelho LG em casa. Então, a LG também é uma empresa sul-coreana. Então, bem como a Coreia do Sul, a China também não precisou tanto do inserimento de empresas transnacionais para criar o seu próprio capital. O investimento estatal foi justamente nas empresas que já haviam dentro do país. E posteriormente, obviamente depois dos anos 90, que com um acordo ainda maior com os Estados Unidos, é que as empresas estadunidenses elas começaram a se implantar também dentro da Coreia do Sul. Por isso que a cultura da Coreia do Sul ela é tão americanizada. Até o K-pop, por exemplo. É uma questão de cultura americana. O pop não é uma característica marcante dos países asiáticos. Desculpa aí, a coceira do nariz é que eu tô com um pouquinho de rinite. Não é Covid, é rinite. Tá certo? E também tem o pelo do meu gato. Aí nós vamos ter aí, ó, exceto a Coreia do Sul, adotaram o sistema já ZPE. Então, esses países aqui, no caso, Singapura, Hong Kong e Taiwan, adotaram o ZPE, que é a Zona de Processamento de Exportações, a ZPE.
as EPEs, as zonas de processamento de informações, além também das ZES, as zonas econômicas especiais. As ZPE, que é a zona de processamento de exportações, que criaram um sistema de doações de terrenos e isenção de impostos estatais, ou seja, criaram subsídios para que as pessoas começassem a montar empresas dentro do país e assim exportar cada dia mais. Já a Coreia do Sul, como eu vou repetir para vocês, elas não adotaram esse sistema de ZPs, elas adotaram a chaebols, investir no que já existia na área, como, por exemplo, em grandes empresas como a Daewoo, como a Hyundai, que é uma empresa conhecida mundialmente, e também a LG. Aí nós vamos ter, até a década de 80, que eles começaram a implantar as empresas estadunidenses, ou seja, a vinda cada dia maior de empresas transnacionais, que complementou a economia. Já existiam muitas empresas no ramo de desenvolvimento tecnológico, até, por exemplo, de telecomunicações, informática e também automobilística, então eles só anexaram cada dia mais outros empreendimentos de empresas transnacionais, aumentando assim, por exemplo, o oferecimento de empregabilidade nos países, tá certo? Aí, nessa parte aí, ó, além dos tigres asiáticos, tem quem quiser acompanhar também, fazendo uma leitura, tem na página 87 sobre os tigres, tá certo? Aí, desde o final da Guerra Fria, os capitais japoneses têm sido preponderantes nas economias dos tigres asiáticos. Esses investimentos são muito grandes e chegando a outros países do Sudeste Asiático. Então, chamados novos tigres. Depois da Guerra Fria, esses aqui também tiveram, obviamente, interesse do capital do japonês. Também o investimento de empresas japonesas, em transnacionais japonesas. Nesse caso aqui, depois dos anos 90, na eclosão dos anos 90, que são chamados tigres asiáticos, são as novas potências que estão surgindo dentro do continente asiático. Mas esses aqui já são diferentes, tem mais o que? O capital externo. A gente chama de novos tigres asiáticos. Em alguns locais não traz, por exemplo, o Vietnã como um novo tigre asiático, mas eu considero sim, na geografia a gente considera sim o Vietnã um tigre asiático. Nós vamos ter a expansão de novos tigres deve segundo a expansão para os países vizinhos. Então, no caso, os países já tinham adotado, já eram considerados países potências econômicas, que eram os tigres asiáticos, começaram também a exercer influência sobre outros países do chamado Sudeste Asiático, que foram, no caso, Tailândia, Indonésia, Filipinas, Malásia e, obviamente, o Vietnã. O Vietnã também é um novo tigre asiático. Então, nós vamos ter expansão para países vizinhos, evolução na industrialização do Sudeste Asiático. Ou seja, a industrialização ela começou a eclodir mais no Sudeste Asiático. O diferencial, aqui, por exemplo, na Coreia do Sul, é que as empresas são da Coreia do Sul. Nesses países aqui, como Tailândia, Indonésia, Filipinas e Vietnã, nós vamos ter capital mais estrangeiro, principalmente dos Estados Unidos. Como a gente já citou nas empresas transnacionais, quando a gente estudou anteriormente, empresas como Nike, Adidas, empresas do ramo também de tecnologia, também são produzidas dentro desses países. É bem comum, quando eu já mandei vocês olharem os tênis de vocês quando são da Nike, olhar onde ele foi produzido. Alguns são nas Filipinas, outros são no Vietnã, outros são no Camboja, que é bem pobre, inclusive. Qual é o interesse da empresa montar dentro de um país asiático, lá do outro lado do mundo, uma transnacional? Obviamente, a busca por matéria-prima e mão de obra barata, porque é uma mão de obra desqualificada. É desqualificada, sim, mas mesmo assim, ele só qualifica o trabalhador por certo tempo, utiliza a mão de obra barata, paga barato o trabalhador. Então, ó, lucratividade 100% para os países desenvolvidos, galera. Então, nós vamos ter aí então, os novos tigres asiáticos, também tem no livro de vocês, estão atraídos pela grande mineração, a emprego de bauxita, e também instalaram, grande parte desses países desenvolvidos, empresas tradicionais, como empresas no ramo da tecelagem, empresas no ramo calçadista, empresas também de base, de indústria de base, siderúrgicas e metalúrgicas, principalmente pela riqueza de minério de ferro nessas áreas, e bauxita, que é o que faz o alumínio, né, no caso. Então, tudo isso atraindo
mais empresas transnacionais, mão de obra barata e busca por matéria-prima, como a gente já tinha debatido em outras aulas. O Vietnã. Sobre o Vietnã, nós vamos ter uma economia também, está em questão de transição. Não quer dizer que a qualidade de vida desses países também seja boa, obviamente. Óbvio que o Vietnã ainda não enfrenta graves crises econômicas, até porque até os anos 70 o Vietnã vivia em pé de guerra com os Estados Unidos, pela questão da expansão do sistema socialista no continente asiático. E o Vietnã, ele foi influenciado pelo quê? Pelo regime soviético durante a Guerra Fria. Então faz com que, por exemplo, o Vietnã tivesse um embargo econômico dos Estados Unidos até o fim da Guerra Fria, quando, no caso, houve um período de abertura econômica. Então a Guerra do Vietnã, que a gente já comentou também, foi, no caso, que aconteceu desde os anos 50 até os anos 70, ou seja, eles fincaram a bandeira comunista, então demorou bastante o seu processo de industrialização. Apesar que hoje a industrialização vietnamita ela é rápida, principalmente pelo capital externo de empresas transnacionais. Então, passaram, obviamente, como a China, pela questão das reformas econômicas dos anos 90. E a abertura também para o capital transnacional. Vale salientar que o capital transnacional é de suma importância nesse contexto, tá certo? Aí nós vamos ter a China. O caso da China a gente já debateu bastante, mas no livro vocês também tratam o caso chinês aí na página 88. A China nós vamos ter que as reformas na China elas aconteceram para um processo de abertura econômica. O principal parceiro comercial da China até a Guerra Fria era quem? A Rússia, pela questão econômica, pela questão também do sistema governamental, seu sistema socialista. Mas o que aconteceu? Com o declínio do socialismo, a China, que tinha um grande potencial energético, que tinha uma grande população e que a China tinha tudo tão grande, ela não expandiu o seu mercado consumidor? Claro que a China não ia ficar por trás. Até o ano, por exemplo, de 1976, existia o grande imperador Mao Tse-tung, né, o doido Mao Tse-tung, que deixou a população chinesa meio complicada, né? Mas e não tinha criado, e que de fato difundiu essa questão do sistema socialista dentro da China, mas existiu, no caso, um sucessor de Mao Tse-tung, que você sabe que é um sistema patriarcal, né? O sucessor de Mao Tse-tung foi o Deng Xiaoping. O Deng Xiaoping, Deng mesmo, o nome dele, Deng Xiaoping, que assumiu em 1978. Hoje nós vamos ter o atual, como é o nome do atual? Agora eu esqueci o nome do atual presidente, né? Primeiro-ministro chinês. É o Xi Jinping, né? Xi Jinping, se eu não me engano. Xi Jinping. Então nós vamos ter o Deng Xiaoping, é um nome esquisito, né? Então, o Deng Xiaoping ele foi o sucessor de Mao Tse-tung e nos anos 80 que eclodiu justamente essa questão da abertura econômica da China para o mercado externo. Então, isso foi muito bom, que eles tinham indústrias e tinham, por exemplo, matéria-prima. Então, eles começaram a investir pesado nessa questão da industrialização, mas com empresas de capital interno. Não foi capital externo. Tanto que a gente vê um monte de marca chinesa eclodindo na nossa sociedade, como a gente cita nas nossas aulas, né? A própria Xiaomi, a Huawei, que a gente tanto comenta nas nossas aulas. Você vê que é a empresa propriamente da China. Na China, eles não trabalham com esse negócio de trazer empresa dos Estados Unidos, não. Eles vendem o produto deles. Daí o diferencial da China, né? Por isso que eles são tão peso no que diz respeito à questão econômica, porque eles produzem internamente seu próprio produto e sua própria tecnologia. Porque o governo também de Deng Xiaoping investiu também na educação, a qualidade educacional e, obviamente, a especialização trabalhista. Ainda engatinhando, né, nos anos 80. Melhorou, obviamente, seus números nos anos 90 e também nos anos 2000. Nos anos 2000 é que deu um boom realmente na economia chinesa. A economia que cresceu mais de 13% nos anos 2000. 13% é muito no seu produto interno bruto. Hoje em dia até os Estados Unidos se vê dependentes economicamente da China. Eles não estão fazendo não. Até a questão do Covid. Eles dependem dos insumos, das parafernálias produzidas da China, até os insumos de hospitalares,
que até eles roubaram do Brasil, que eu falei para vocês, que os Estados Unidos foram comprar da China, porque lá produz muito mais barato e para o mercado consumidor isso é muito aceitável, né? Você tem um mercado consumidor amplo, mas que quer o quê? Consumir barato. Até os próprios países eles têm essa perspectiva. Então, nós vamos ter a questão do socialismo de mercado. Então, o Deng Xiaoping, ele criou, na verdade, 2 sistemas de governo, né? No caso, as zonas econômicas especiais, que foi a abertura das ZES, que inclusive incluiu nessas zonas econômicas especiais até os tigres asiáticos, e capital e uma abertura para capital externo, ou seja, investidores de desenvolvimento financeiro externos, capital. Eles não abriram para empresas transnacionais, mas para investidores de capital externo para investir altamente em tecnologia. Então, centralização do poder, principalmente, mas mesmo assim, a centralização do poder sempre foi do PCC. PCC não é primeiro comando da capital, não, meu irmão, que é aquele de São Paulo. O PCC é o Partido Comunista Chinês, o PCC da China. O Partido Comunista, ele sempre liderou essa questão econômica dentro da China. E nós vamos ter... Sobre China, a gente já debateu bastante sobre isso, né? Produto Interno Bruto chinês, que em 2012 atingiu até a marca de 8 trilhões, jamais visto, né? Consumidor de mercadoria interna. Meu amigo, 1,3 bilhões de pessoas. Se tu quisesse ainda falir, tu não falia, porque tem um mercado consumidor de mais de 1,3 bilhões de pessoas para consumir os produtos de maneira internamente. Aí, além dessas pessoas que tem dentro, que é 1/3 da população mundial, você ainda tem capital... Pessoal que quer comprar fora, porque tu tem mão de obra pra caramba. Tu tem uma população jovem ainda. Tu tem um controle de um partido comunista que não deixa o povo sair muito da rédea. A China tem tudo para crescer ainda mais e mesmo. Mesmo com Covid, professora, mesmo com Covid. Aí essa especulação que foi a China. Rapaz, essa especulação que foi a China que criou... Eu nunca vou saber, né? Você sabe que a minha cabeça pensa muito, teorias de conspirações passam pela minha cabeça, meus alunos já sabem, mas eu prefiro não pensar dessa forma, porque tem coisas que não valem a pena. Não vale a pena a gente debater, porque às vezes eu penso que não faz sentido algum. A economia da China ia crescer de todo jeito. A China tem muita gente. Ah, professor, mas eles não ligam, se matasse muita gente, tem muita gente ainda. Vai saber, né? Mas eu acredito porque toda história tem uma sua coisa por trás. Aconteceu também peste negra, aconteceu várias coisas. Não foi o governo que criou a peste negra, não. Foi a pulga de um rato. E também teve a gripe espanhola, que não foi uma arma química pela época. E nem surgiu na Espanha. Mas foi a Espanha que divulgou. Aí ficou como se fosse uma coisa que aconteceu inicialmente na Espanha. Mas nem foi a gripe espanhola, nem foi da Espanha tanto. Foi os espanhóis que começaram a detectar. Eles estudaram e levaram à fama. Isso foi uma questão também de Segunda Guerra. Enfim, né? Cada um pensa o que quer. Aí nós vamos ter a questão também da Índia. A Índia, que eu já falei para vocês, que também é um país emergente, que tem uma mão de obra muito barata, desqualificada ainda, mas só que está investindo pesado no que diz respeito à exportação de softwares. E, por exemplo, em universidades voltadas à questão de tecnologia. A Índia é um padrão no que diz respeito à criação de tecnologia no século XXI, viu? Acredite. Do jeito que Campina Grande também é. Do jeito que Campina Grande também é um país que investe bastante na exportação de softwares. Mas às vezes você investe tanto, mas sua população não participa desse contexto, né? É o caso da Índia. Exporta softwares, não consome tanto, como é o caso também de Campina Grande. A gente exporta, mas internamente a gente não tem capital para investir no próprio software que a gente cria. É o caso da Índia. Quem consome? Os Estados Unidos. Tanto que aquela Big Bang Theory, né? Tem um monte de ano que vem para trás. A gente está nas universidades de física, de química, de biologia, de questão de engenharia dentro dos Estados Unidos, de web design. Por quê? Porque os indianos têm uma das maiores universidades de MIT, né, sistemas de informações, estão na Índia. A Índia cria bastante, né?
A Índia também tenta expandir o seu mercado financeiro através da criação de filmes, né? Tem Bollywood. Não, não é Hollywood, viu, gente? É Bollywood. É o país que mais produz filmes no mundo, que quer inserir os filmes na cultura de uma maneira geral, mas que não consegue por conta de falta de investimento governamental, diferentemente da Coreia do Sul. A que mais produz não é os Estados Unidos filmes, é Bollywood na Índia, como eu já falei para vocês também. E a criação dessa exportação de softwares acontece principalmente em Bangalore. E, obviamente, a questão da Índia vai também de acordo com a questão de recursos naturais, riquezas em recursos naturais, tá certo? Galera, ficamos por aqui. A gente se encontra ao vivo, obviamente, em algumas oportunidades pelo Meet. Talvez hoje, ou talvez a semana que vem a gente se encontre pelo Meet, para tirar algumas dúvidas. Mas vocês sabem que estou sempre à disposição. Obviamente, não quando eu estou dormindo, mas estou sempre à disposição para tirar dúvidas. Qualquer coisa, gente, chame, não fique com dúvida. Afinal de contas, vocês sabem que eu sou muito acessível para vocês e eu odeio quem fica com dúvida durante as minhas aulas, tá certo? Pode chamar lá no privado, se tiver vergonha de falar e muita coisa. Mas vamos debater sobre o conteúdo? Vamos estudar juntos, tá certo? Porque juntos nós somos mais fortes, né? Frase velha brega, mas tudo bem. Mas juntos somos mais fortes. E é verdade. Então, ó, um cheiro para vocês. Fico por aqui. Na próxima aula a gente continua o nosso conteúdo. Beleza? Valeu. Falou. Saudades de vocês, meu terceirão. Tô torcendo por vocês, por cada um de vocês, viu?